Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, que o Senhor possa ministrar uma palavra ao coração de vocês nessa noite de terça-feira, que pela graça dele eu possa ser boca de Deus nesse momento para a sua vida. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A palavra ela nos diz assim no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, no versículo de número 11, diz assim a Bíblia: O Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. A promessa do Senhor, ela é bem clara aqui nesse texto, né? De uma fortaleza, um refrigério, um renovo no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós. Inclusive a lei, os profetas vieram como uma espécie de farol para iluminar o caminho que deveríamos andar, para que os alicerces daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o projeto manifesto, na verdade revelado na graça, para que esses alicerces fossem estabelecidos. E lá em Isaías, nesse texto que nós lemos, o texto é muito bonito, ele diz: o Senhor te guiará continuamente. Ou seja, continuidade. É tudo que às vezes falta na nossa vida, né? É um emprego que acaba, é a saúde que uma hora está boa e outra hora já não está tão boa, é um relacionamento que se finda. E aí eu acho que no mundo que nós vivemos há uma temporalidade muito grande para as coisas. As coisas não são contínuas. As coisas elas não são permanentes. Na verdade, tudo que se tem hoje, até instituições como o casamento, por exemplo, instituições que nós acreditávamos, como a família, que eram instituições permanentes, hoje, infelizmente, o homem há uma degradação moral, uma degradação de valores tão grande que essas coisas se tornaram provisórias, temporais, né? E não mais contínuas. Mas o texto ele diz: o Senhor te guiará continuamente. Porque no momento de dificuldade, nos momentos de provação, é só o Senhor mesmo. Só Ele nos guia, só Ele nos aconselha. Ele é o único que não nos vira as costas. Ele é o único que não nos bloqueia, né? Que não nos deixa de falar conosco. Pelo contrário, o Senhor sempre nos procura. O intuito de Deus sempre é vir ao nosso encontro, enxugar as nossas lágrimas no momento de adversidade. O texto vai dizer que o Senhor fartará tua alma em lugares áridos, ou seja, Deus é provisão mesmo quando não há possibilidade de provisão. Porque a aridez, os lugares áridos, eram lugares que se entendia que era um lugar de difícil plantio e colheita. Não tem como você plantar nada no deserto. Deserto não é lugar de plantar. Deserto não é lugar de colher plantando. Não, no deserto não. Isso você faz na terra de Canaã, na terra da promessa. Enquanto estiveram no deserto, o povo de Israel recebeu maná. Porque o deserto não era lugar de colheita, de plantio. Mas o Senhor sacia, farta a nossa alma nos lugares secos, nos lugares áridos. Só Deus tem essa capacidade. Só Deus pode descedentar a nossa sede. Só Deus pode nos sustentar. Deserto é lugar disso. Dependência total de Deus. Dependência total. Não é esforço. Porque plantar e colher tipifica esforço. Lugar deserto, na verdade, é lugar de unicamente depender do Senhor. Daquilo que Ele enviará. Do pão nosso de cada dia, do maná, da provisão diária. O texto segue dizendo: Ele fortificará os teus ossos. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus a expressão, né, a palavra osso, está falando de estrutura, porque o osso nada mais é do que a estrutura do corpo humano. E quando nós passamos por momentos de dificuldade, por lutas, provações, as nossas estruturas são abaladas. E o Senhor fortificará os teus ossos. Fortificará. Só Deus pode nos
fortalecer, pode trazer estrutura espiritual quando nós não temos condição alguma. Quando nós já não temos mais estrutura psicológica, estrutura emocional nenhuma. Deus fortalece a nossa estrutura espiritual. Deus fortalece a nossa vida e aí a gente passa a ter a nossa condição psicológica e emocional também fortalecida. Porque se as coisas vão bem na nossa vida espiritual, naturalmente elas vão bem nas outras áreas. Elas começam a fluir, o nosso emocional já não é tão abalado. E o texto ele diz: o Senhor fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Esse é o privilégio que nós temos, né? De atravessar deserto como um jardim regado. Sabe? Tá tudo destruído ao redor. Tudo vai mal ao redor. Tudo tá deserto. É terra arrasada. Mas nós somos um jardim regado em meio ao deserto. Como um manancial, cujas águas nunca faltam. As águas não faltam na nossa vida. Não faltam. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga, uma irmã, e a gente foi visitar ela estava com leucemia. E ela sabia, né? Porque quando eu falei sobre isso ontem, muito nas mensagens de ontem, da tarde e da noite, Deus ele pode curar, Deus ele pode não curar, né? E sustentar a pessoa morrer de qualquer outra coisa, menos daquilo que ela estava doente, né? Pode morrer até de velhice. Ou Deus pode levar a pessoa. E ela sabia o que Deus tinha para ela. Ela sabia que ela iria para os braços do Pai. E a gente visitava ela, mas uma vez o pastor disse isso: quando nós visitamos ela, nós somos os mais visitados pela presença do Espírito Santo. Porque ela transmitia uma paz, uma confiança e, sobretudo, uma alegria. Ela era, de fato, um jardim regado. Ela era um manancial no lugar desértico. As águas não faltavam na vida dela. O cálice dela transbordava a um nível em que ela nos enchia. Nós tentávamos ir lá para levar uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, e nós saímos de lá fortalecidos por ela. E eu me recordo já no final, né, na última semana de vida dela, quando fizemos a última visita, e ali estava ela tomando medicamentos muito pesado, né? E ali havia uma preocupação acerca da dor, se ela estava sentindo dor. E ela, quando questionada, ela muito fraquinha falando, ela falou: olha, eu não sinto dor nenhuma, eu só sinto alegria e a presença de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus honra os seus servos, as suas servas nos piores momentos da nossa vida. Nos vales mais tenebrosos, nos desertos mais áridos, o Senhor é conosco. E Ele nos dá a condição de atravessar. Ele nos dá a condição. O Senhor nos guia continuamente. Ele farta a nossa alma em lugares áridos. Ele fortifica os nossos ossos. Deus, Ele nos faz como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Receba essa palavra para a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite de terça-feira, que o Senhor possa renovar a tua força e o teu ânimo. Deus é refrigério para você no meio desse deserto. A paz do Senhor Jesus.